me parar para falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Beleza. Bom, os tipos de solo do mundo, tá? Tá meio clara essa imagem, né? Da onde eu tirei. Acho que eu tirei da apostila de vocês, inclusive, tá? Isso mesmo, tirei da apostila 1 de vocês. Então é sempre bom vocês revisarem os tipos de solo, né? Tundra são solos que ficam quase o ano todo congelado, né? Então, do ponto de vista de agricultura, essas coisas, impossível agricultar, né? Os podissolos e pardos, né? São os principais solos dos países temperados, tá? Qual é a relação que eu gostaria que vocês tivessem para pegar o gancho da apostila passada, né? Das formações vegetais? Podissolo ou solo pardo é típico de regiões de clima temperado, onde as 4 estações são bem definidas. E o que acontece nessas regiões? As formações vegetais, elas não são biodiversas, elas são homogêneas, ou seja, elas são parecidas. Coníferas, carvalhos, né? Pinheiros, aquela coisa toda. E não tem uma cobertura de folhas tão desenvolvida, por exemplo, quanto a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a floresta do Congo, Sudeste Asiático, né, que são as florestas equatoriais e tropicais. Por essa razão, as árvores elas não dependem tanto de nutrientes quanto as florestas tropicais. O que isso resulta? Resulta num solo mais fértil. Tá? Eu tenho árvores que estão usando menos nutrientes, portanto, o solo consegue então ter uma reserva de nutrientes maior do que, por exemplo, o solo de uma região intertropical, onde as árvores vão consumir muito mais nutrientes porque elas são mais altas, elas dependem mais de energia e nutrientes, e aí o solo acaba ficando mais pobre por conta dessa perda, né, que alimenta essas coberturas vegetais. Tá? Pradarias e Chernozion. Gente, isso aqui é muito, muito, muito importante. Tá? As pradarias de Chernozions, ó, Ucrânia, Rússia, Argentina, Uruguai, esse é considerado o solo mais fértil do mundo. Chernozion vem de solo escuro e ele é naturalmente fértil pelo fato do intemperismo, né, da formação do solo ser uma formação muito regular, muito tranquila. Não chove nem muito nem pouco, chove equilibradamente o ano todo. São regiões planas, são regiões de planície. Então tem um acúmulo de sedimentos, tem um acúmulo de matéria orgânica muito, muito nutritiva em termos de fertilidade do solo. Tá? Então o Chernozion, gravem aí, ó, principalmente Ucrânia e Rússia, a Argentina, uma pequena parte, né? Uruguai, uma pequena parte, considerado o solo mais fértil do mundo, principalmente para a produção de cereais. Trigo, que é vamos dizer assim, o gênero agrícola talvez mais importante, né? Claro que não tem um ranking, né, de quem é mais importante na agricultura mundial, mas, cara, trigo é a base do pão, né? A base do macarrão, é a base de uma série de coisas que a gente come no mundo inteiro, tá? Então, trigo, sem dúvida. E se vocês olharem que o Chernozion só está presente em pouquíssimos países, aí você já pensa, puxa, esses países devem ganhar uma grana produzindo trigo e outros cereais. Sem dúvida. O Brasil, por exemplo, gente, não produz trigo, tá? Exceto no Rio Grande do Sul, tá? Que tem um solo mais ou menos parecido, mais ou menos propício para esse tipo de cultivo. O Brasil tem que importar trigo. O Brasil compra trigo de fora, tá? E não é barato, não, cara. Não é barato. Se vocês olharem o avanço do preço do pão, vocês piram, cara. Eu sou da época que o pãozinho custava 4 centavos, cara. Quando eu era moleque, tinha mais novo que vocês, eu ia na padaria com uns 10 reais, eu trazia o padeiro nas costas. Com 10 reais você comprava a padaria, velho. Há 20 anos, 25 anos atrás. Hoje você vai com 10 reais na padaria, você não traz o pãozinho. Você traz o pãozinho e a mortadela ali, mais ou menos. Por quê? Porque subiu muito, tá? A inflação, principalmente relacionada ao trigo, que é um produto que a gente não tem, é um produto que a gente importa, é muito forte, tá? E pegando alguns solos que estão no Brasil, tá? Então, assim, professor, poxa, e o Brasil, né? O Brasil é isso aqui, ó. Predominantemente latossolos, tá? Então, os latossolos são característica básica do solo brasileiro. O latossolo não é dos solos mais férteis do mundo, entretanto, ele é fértil, tá?
E dado o clima tropical do Brasil, que a gente tem sol o ano inteiro, o Brasil é um país que é um celeiro, né, de agricultura do mundo inteiro, né? O Brasil é o Egito do século XXI. A gente produz comida para o mundo todo e vai continuar produzindo. O professor, vai ter aumento de produção de alimentos nos próximos 30 anos? Vai, o mundo vai passar para 9 bilhões de pessoas, vai ter que produzir 50% a mais de comida. Da onde que vai sair essa comida? Brasil. Porque o Brasil é um dos poucos países que tem muito ainda para utilizar de solo, de terra, tal, de área agricultável. Os outros países, Europa não tem mais, Estados Unidos basicamente não tem mais, tá? Outros países têm problemas climáticos, né, como a África, a Austrália, problemas climáticos graves, desertificação, né, desertos, tal. Então, a Ásia também não tem muito para onde ir, porque é montanha, né, planalto, não dá para mecanizar, não dá para expandir muita coisa. Então, o Brasil é a Disneylândia da agricultura mundial, tá? É daqui que o mundo vai comer nos próximos 30, 40, 50 anos. Puxa, professor, significa que se o Brasil fizesse uma lição de casa, se industrializasse e vendesse comida processada, daria para o Brasil virar uma enorme potência? Daria. Tá? Então, é por aí que a gente pensa. Aqui um outro tipo de mapa, né, que mostra especificamente o Brasil, né, os tipos de solo que o Brasil tem, tá? Então, ó, argissolos, cambissolos, xernossolos, ó, esses xernossolos são interessantes, tá? Esses xernossolos são áreas do Brasil que são solos extremamente férteis. Tá? E os principais que predominam no Brasil, na maioria dos territórios, são, como eu falei na aula, no slide passado, os latossolos, tá? Nessa região sul, falei para vocês na aula passada, o Brasil tem um total de 4% de área vulcânica, de solo vulcânico. Significa que alguns milhões de anos atrás, não muito tempo, não muito tempo, milhões de anos atrás, houve um último derrame de lava vulcânica no Brasil que cobriu uma parte desse território aqui, ó. Tá, professor, o que tem a ver isso? Esse solo vulcânico, ele, quando passa pelo processo de intemperismo, dá origem a um solo vermelho, avermelhado, que nós chamamos de basalto, solo basáltico. E ele é extremamente fértil. Então, região sudeste, região sul do Brasil, muita produtividade agrícola, tá? Por conta da fertilidade, dos nutrientes que os nossos solos têm, tá? Então, tanto que se vocês olharem, professor, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, são os estados mais ricos, né, mais desenvolvidos do Brasil de forma geral. Sim, não era para ser indústria. Por que tem tanta agricultura? Porque exatamente por esse fato, né? Você tem regiões que historicamente acumularam muito dinheiro, tá? Se industrializaram, São Paulo principalmente, né? Foi a região que mais se industrializou no Brasil, e todo esse dinheiro ele foi aplicado aqui mesmo, né? Não foi, ele até foi aplicado fora, mas foi predominantemente aplicado na própria região que acumulou esse dinheiro. Então, São Paulo é a região mais importante economicamente, industrialmente e também agrícola, tá? Por conta das fazendas de café, das fazendas de laranja, né, das fazendas de cana e assim por diante. Eu acho que é importante vocês entenderem essas características do solo. Bom, gente, minério. O que é minério, né? Apresentam condições técnicas para serem explorados, né? Por que eu chamo de recurso mineral, né? A palavra mineral, ela tem relação com o solo, né? Algo que veio do solo, que é mineral, mas essa palavra, não se enganem, ela significa que tem valor econômico, tá? Então, um recurso mineral. A água é um recurso mineral, mas a água é um minério? A água não é um minério, né? A água não é um minério, não é arranjado atomicamente por cristais, né? Então, cuidado com os termos, né? O próprio termo água cristalina, puxa, água transparente, água límpida, né? Agora, água cristalina, a gente usa esse termo, mas não é um termo correto, tá? Assim como água mineral, né? Você fala, pô, mas água não é um minério, como que é mineral? Porque a água é um recurso econômico, tá? Então, é daí que vem esse termo. Minérios são aglomerados de minerais com concentrações variadas de substâncias, né? Então, ferro, alumínio, ouro, prata, né? Então, é um aglomerado de mineral que concentra dentro dele substâncias que têm valor econômico, tá? Quanto mais puro ele for, mais valor ele terá. Quanto menos puro ou mais misturado ele for, menos valor terá, tá?
Um exemplo, né? A hematita é um mineral que dela você extrai o ferro, tá? Ela é rica em ferro e oxigênio, tá? E aí você, numa siderúrgica, você consegue separar os minerais que têm valor econômico da rocha bruta, tá? A viabilidade, tá? Qual é o projeto que se faz para instalar uma empresa de mineração no Brasil, no mundo, em qualquer lugar? A viabilidade, né, está ligado diretamente à pureza do mineral. Então, faz um estudo, verifica se aquele mineral ele tem, vamos supor, 10% só de mineral com valor, não compensa. Por que não compensa, Pro? Porque eu vou ter que produzir muita coisa, eu vou gastar muito dinheiro para produzir pouco mineral, para produzir pouco ferro, alumínio, exemplo, chumbo, cobre. Então não compensa. 5%, por exemplo. Professor, a partir de quanto, então, que fica viável? De forma geral, a partir de 30%, 35%, se eu encontro um mineral com o arranjo de ferro, alumínio, seja lá o que for, acima de 30%, 35%, então já começa a fazer sentido para mim explorar esse recurso. Tá? As propriedades naturais definem a sua utilização, né? Aqui vocês também precisam entender que isso normalmente aparece na prova, né? O que é mineral metálico, né? Aqueles minerais que você utiliza para a produção de chapas metálicas ou, enfim, né? Outras características que dependem de um recurso metálico. Os não metálicos, né? Que são os recursos minerais que dão origem a cimento, produtos para a formulação de remédios, potássio, fósforo, né, produtos para agricultura, ou mesmo rochas ornamentais, como mármore, né, o gabro, enfim, tá? O granito, né, enfim, aí quando não é metálico, né? E os minerais energéticos, tá bom? Que eu falei na correção, inclusive, que são o carvão mineral e o hidrocarboneto, né, o petróleo e o gás, tá? Essa tabelinha, ela classifica classificação utilitária simplificada das substâncias minerais, alguns exemplos, né? Então, vocês têm aí os ferrosos, não ferrosos, tá? E os não metálicos, tá bom? Então, ferrosos, não. Os principais são esses aqui, ó. Ferro, manganês, cromo, tá? Molibdênio, níquel, cobalto. Deixa eu dar um zoom aqui. Mais fácil, né? Tá? E vanádio. Os não ferrosos básicos, né? O cobre, chumbo, zinco, estanho. Estanho é solda, né? Tá? Antigamente, vocês não lembram disso, mas antigamente os canos eram feitos de chumbo, né? Só que aí o chumbo contamina, né? O chumbo ele é altamente poluente, né? Aí mudou pro PVC, né? Pro plástico, né? Que é um derivado do petróleo, tá? Mas antigamente era tudo feito de chumbo. Cobre, muita coisa ainda é feita de cobre, é muito caro, né? Não é barato. Mas tem principalmente tubulação térmica, né? Que precisa assim, resistir a altas temperaturas, né? O pessoal faz de cobre e tal, aquela coisa toda. Alumínio, gente, é muito utilizado em todo tipo de indústria, né? Desde o celular até um avião, helicóptero, né? Carro, tá? Ele é unido a outros minerais, enfim, tá? Magnésio, os preciosos, né? Os mais preciosos, as famosas pedras preciosas, o ouro, prata, tá? E a platina, tá? Os raros, então, berilo, césio, lítio, tá? Os não metálicos, gente, ó, areia, né? Mineral metálico tem valor econômico, né? Todo mundo precisa de areia para construir. Eu mesmo estou construindo agora, estou precisando de areia, né? Cascalho, né? Fazer estrada, rua, né? Rochas industriais, a brita, né? Ó, indústria química, gente. O que a indústria química usa de minerais não metálicos, né? Enxofre, fluorita, sais, pirita, tá? Ó, os fertilizantes aqui, ó. Agricultura, fosfato, potássio, nitrato, tá? E as gemas, gente, são as famosas pedras ornamentais, né? Essas pedras aqui têm valor econômico ornamental, decoração, joia, né? Fazer joias, essas coisas, tá? Então, ó, cerâmicas aqui, gente, ó. Cerâmicas, piso, né? Azulejo, essas coisas, né? Argila, feldspato, sílica, né? E por aí vai, gente. Acho que é bem legal essa tabela, porque vocês conseguem entender onde que são usados, né? Os recursos minerais e tal, tá? Acho que isso é importante para vocês saberem onde que usa isso, né? Saber que um dia vocês vão gastar dinheiro comprando alguma dessas coisas aí, tá?
Metálicos, não metálicos e energéticos, né? Então, não metálicos, indústria, argila, calcário, pedras preciosas, grafite, fosfato, potássio. Metálico, ferro, alumínio, manganês, cobre, estanho. E energético, energia química transformada em outros tipos de energia, né? Então, eu uso a energia química de uma substância orgânica ou inorgânica, né, da Terra, que eu transformo depois em energia mecânica, elétrica, seja lá o que for, né? No caso aqui, o carvão mineral, né, que é o mais usado do mundo, e o petróleo, também mais usado do mundo, junto com o gás natural, e óbvio, o urânio, né? Esqueci de falar do urânio, né? A energia nuclear, na Europa é muito forte, no Japão é muito forte, né? O Brasil, gente, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de ferro, manganês, estanho e nióbio, tá, gente? O Brasil, em geral, tem, acho que, se não me engano, 98% do nióbio do mundo, tá? O Brasil também é uma Disneylândia dos recursos minerais, não é à toa que o Brasil é dominado por empresas multinacionais que vêm para cá para destruir o nosso meio ambiente, porque para as empresas multinacionais dos países ricos é barato comprar isso. Eles compram, depois transformam em computadores, em carros, em foguetes, e ganham muito mais dinheiro em cima, e a gente acaba ficando com a menor parte, tá? Ó, produção mineral brasileira excluindo petróleo e gás. Vejam como o Brasil evoluiu dos anos 2000 até 2008 em produção de minério, tá? Participação do PIB, né? Então, até hoje, né, a exportação de minérios para o Brasil ainda é muito importante. Tá? Exportação, importação, disponibilidade, produção e consumo, China, tá? Então, estrutura de consumo de energia industrial e estrutura de valor agregado. Gente, se você olhar, você percebe que se gasta de energia, o valor agregado que você. Os danos ambientais, né, os gastos para você extrair minério da natureza, comparado com o que você ganharia em termos de valor com a indústria, faz com que não compense, né? Só que infelizmente o Brasil é um país atrasado, né? Não tem indústria, então o Brasil acaba ficando nessa situação. Olha aqui, gente, a questão de valor agregado, né? Então, estrutura de consumo de energia industrial, tá? O gráfico número 1, e estrutura de valor agregado, número 2, tá? Então, indústrias químicas, não metálicas, tá? Alimentos, bebidas e têxtil, energos, metalurgia, mineração, blá, 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 tá? Consumo de energia. Olha o consumo de energia aqui. Quando eu vou falar de valor agregado, olha o valor agregado, tá? Enquanto as outras formas de indústria, tá vendo? Elas não têm um consumo de energia tão alto e olha o valor agregado que elas têm. Construção civil, máquinas, equipamentos, mecânica. É isso que eu gostaria que vocês entendessem, né? Que a produção industrial, ela sempre vai gerar, quando ela tem utilização de tecnologia, muito mais dinheiro do que as produções minerais primárias, né, extrativistas, tal, que em geral geram muito dano ambiental e geram pouco dinheiro. Tá? Essa é a realidade. Professor, mas não tem como sair disso. Não, não tem. Mas o Brasil precisaria o quê? Caminhar para isso aqui, ó. Caminhar para usar esses recursos, não só para exportar ele bruto, colocar num container, pôr num navio e mandar para fora, mas processar esses produtos aqui, transformar esses produtos em celular, em carro, em seja lá o que for, e começar a ganhar mais dinheiro, porque ó, isso aqui, ó, tá? E aqui vocês estão vendo uma outra forma, então, de principais substâncias exportadas e importadas em 2008, tá? Então, o que foi exportado, né? Então, vejam aí, tá? Os recursos exportados, ferro, principalmente, cobre, né? E o que foi importado, né? Ó, carvão mineral, o Brasil não tem carvão mineral, o Brasil é deficiente em carvão mineral, tá? Cobre, só tem cobre em Goiás e é pouco também. O Brasil depende de cobre, né? Não tem muito cobre no Brasil. E assim por diante. Geologia, pessoal. Os minerais metálicos são encontrados mais facilmente em áreas de formação geológica antiga. Então, isso aqui é uma dica para o vestibular. Se eu estou falando de mineral metálico, eu preciso saber que eu estou falando de uma rocha ígnea ou metamórfica. Eu preciso saber que eu estou falando de um escudo cristalino antigo. Tá? Não existe mineral metálico em rocha sedimentar. Tá? Então, já qualquer menção a isso no vestibular, na alternativa, vocês têm que pular fora. O Brasil, gente, os dois maiores estados produtores do Brasil são Minas Gerais, quadrilátero ferrífero, 53% da produção mineral do Brasil, e a província do Carajás e Serra Pelada, no Pará, tá, com 24% da produção mineral do Brasil. Pois vem Goiás, né, 5%, São Paulo 2%, Bahia e tal. Os outros estados juntos percebem que não dá 10%, né?
juntando aí dá um pouquinho mais que isso, e outros estados juntos, 9%. Então, juntos aqui, ó, Minas Gerais e Pará, juntos, chegam a quase 80% da produção mineral do Brasil, tá? Então, outra coisa importante na prova, né? Quais são as mais importantes regiões produtoras minerais do Brasil, né? Minas Gerais e Pará, tá? Quadrilátero ferrífero, Minas, e província do Carajás, Pará, tá bom? Então, isso é uma coisa que vocês precisam gravar mesmo de verdade, porque isso cai na prova, tá? Cenário, vamos lá. Brasil, falando de hematita, né? Principal minério de ferro. O Brasil tem um dos melhores no Pará. Isso aqui é no Pará, tá, gente? Tem em Minas também, mas Pará é mais forte. A nossa hematita, né, que é o principal minério que você separa o ferro dele, o Brasil, no Pará, tem uma das melhores do mundo, tá? É considerada uma das mais puras, tá? Valioso, e não é mais nosso, né? Várias empresas multinacionais estão explorando, o dinheiro não fica aqui, o dinheiro acaba ficando em outros países, que o Brasil vendeu as indústrias siderúrgicas que nós tínhamos. A Vale do Rio Doce, que foi criada em 41 no governo do Vargas, ela foi vendida em 97 no governo do Fernando Henrique. E hoje ela é a segunda maior mineradora do mundo, maior mineradora da América Latina, e não é mais nossa. Então vejam que até nisso nós perdemos, né? Contando um pouquinho da história da Vale do Rio Doce, que já foi uma empresa estatal e uma das mais poderosas do mundo, e hoje não é mais do Brasil. O Brasil está entre os cinco maiores, né, em termos de reserva, junto com a China, a Ucrânia, a Rússia e a Austrália. Segundo maior do mundo em produção, tá, de hematita, ferro. A pureza do nosso ferro faz com que a gente esteja nesse cenário, né? Juntamente aos investimentos do governo. Na ditadura militar, o governo brasileiro investiu muito no projeto Carajás, e também investimentos privados, né? Essas empresas multinacionais que eu estou falando para vocês. Nós colocamos no mundo 17% do mercado mundial de ferro, tá? Então, gente, o Brasil é um país que, mesmo não fazendo nenhum esforço, nós somos uma potência, né? Mesmo sem merecer, a gente consegue ser uma potência mundial. E existe uma enorme demanda de ferro, principalmente na China, né, gente? China, Rússia, né? Então, esses caras estão construindo casa, prédio, né, apartamento, carro, máquina. Principalmente a China, vamos dizer assim, são os maiores mercados aí do nosso ferro, tá? Aqui vocês estão vendo a cobertura fanerozoica, que é cobertura sedimentar, né? Então, o que tem aqui é o ouro, pode ser que tenha, apesar de ouro ser metal precioso, né? Essas regiões aqui, ó, são interessantes, né, em termos de formação mineral, mas predominantemente, galera, tá vendo? Vocês vão ter todas essas regiões com esses códigos aqui, depois é só olhar, manganês, né, o que é cada um, tá? Vocês têm esse slide. Aqui o quadrilátero ferrífero, né, a área de Minas Gerais e tal. Então essas são as regiões mais ricas em minério do Brasil, tá? O mercado mundial. Preço do minério de ferro no mercado mundial. Veja como o preço do ferro ele foi subindo nos anos 2000. Tá? Por isso que o Brasil ganhou tanto dinheiro nos anos 2000. O Brasil chegou à sexta maior economia do mundo, porque o petróleo estava em alta, o ferro estava em alta, a carne estava em alta. Tá? E como o Brasil produz muito, né, produz para exportação, vejam que isso contribuiu diretamente para o Brasil ter acumulado muito dinheiro. Tá? Então, esse foi o crescimento aí, preço em dólar, tá? Dólar por tonelada, né? Então, 138 dólares por tonelada. Nossa, professor, mas 138 dólares uma tonelada de ferro é muito pouco, né? Eu acho que é pouquíssimo dinheiro. Depois esse ferro volta a 500 dólares a tonelada em forma de carro, né? Em forma de bicicleta, em forma de qualquer outra coisa industrializada, né? Então você vende por 138 dólares a tonelada, depois você paga 1.000 dólares a tonelada comprando outras coisas, né? Então, na verdade, isso aqui, ó, parece fofinho, mas é fofinho para quem exporta, né? Que para nós mesmo no Brasil não gera emprego, não gera riqueza, tá? Não gera nada. Pelo contrário, gera poluição, destruição ambiental, devastação. Tá? Então essa é a realidade. Tá? E aqui, quantidade de exportação. Ó, tá vendo? A exportação veio crescendo, então, né, até 2008. Deixa eu ver que horas são.
Aí, exportação de minério de ferro no Brasil, né? Então, para quem que o Brasil exporta, né, gente? Ó, o legal desse gráfico é isso, né? Vocês vão pegar aí a China, ó, 31%, forte aqui, ó. Seguido por quem? Seguido por outros 29%. Depois da China vem o Japão, né? 11% do nosso ferro. Alemanha, 8,5%. Itália, 4%. Então vejam que são países desenvolvidos, né, gente? Ó, quem compra ferro? Só potência, ó, só país industrializado. Esses caras compram ferro para quê? Para fazer, né, coisas com baixo valor? Não. Eles fazem foguetes, carros, fazem um monte de coisa muito cara. Depois vendem para o mundo inteiro e ganham muito mais dinheiro do que a gente que vende ferro. Tá? Essa é a relação que eu quero que vocês entendam. Tá? E onde está o nosso ferro, né? 71% em Minas Gerais, né? E 26% no Pará. Lembrando que o ferro do Pará é muito puro, tá? Então, mas tem vários outros lá também. Quadrilátero ferrífero e o Grande Carajás no Pará. Região mais rica de Minas, né? Que é a região de Sabará, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. Foi lá que foi achado o ouro no período colonial, né? Então, 1690, 1700 foi encontrado o ouro, foi uma região importante. Até hoje em dia, 40% do ouro do Brasil é encontrado ainda nessas regiões, tá? Junto com essas grandes mineradoras, pessoal, surgem infraestruturas, né? Então, surgem ferrovias, hidrovias, rodovias, portos, tudo para o quê? Para ligar as regiões produtoras de minério às regiões consumidoras desses minérios, né? Então, você precisa ter uma ferrovia ligando aí vagões, é muito mais barato e é muito mais a capacidade de carga, né, numa ferrovia é muito maior que de rodovia, tá? Então, tanto no Pará quanto em Minas, você tem estradas de ferro ligando essas áreas de mineração aos portos, tá? Beleza. Quadrilátero ferrífero e projeto Carajás, gente. Aí vejam os principais, tá? Ó, círculo aqui e retângulo aqui, né? Então vejam aí os principais, vamos dizer assim, minérios, né? Bauxita, ferro, né? Ouro, né? Níquel, nióbio. Olha o nióbio. O nióbio aparece muito no Brasil, tá? Bastante. Estanho, manganês, diamantes. Ó, o Brasil também tem diamantes, tá? Região da Bahia, região divisa aí do Nordeste com o Norte do Brasil, no Centro-Oeste do Brasil, tá? Então aparece também. O carvão é mais no sul, tá bom, gente? Outra coisa que pode cair na prova. Se cair carvão, em termos de minério do Brasil, predominantemente nos estados do sul do Brasil, com formações sedimentares, tá? Nessas regiões não tem carvão, porque são rochas ígneas, tá? Então, rocha ígnea não tem carvão, tá? Para ter carvão tem que ser uma formação de cobertura sedimentar, tá? Então, por isso que você vai ter por aqui, pode ser que tenha por aqui também, mas é predominantemente no sul do Brasil. Tanto que o Brasil não tem produção autossuficiente de carvão. O Brasil, graças a Deus, não precisa muito, mas se precisasse, teria que importar, porque não tem aqui, tá? Gente, isso aqui é a história, tá, das nossas empresas, né? Isso aqui é uma coisa mais básica, né? As nossas principais indústrias que não são mais nossas de mineração vieram com o governo do Vargas, né? Ele fez aquela substituição de importações e em 42 para frente ele criou a Vale do Rio Doce, depois a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, tá? Depois a Uzi Minas foi criada também no governo Vargas, a Petrobras, tá? Foi criada no governo Vargas também. Vargas foi o cara que mais fez coisas aqui no Brasil, sem dúvida. Infelizmente, os outros governos só entregaram a preço de pinga que ele fez, tá? A ditadura militar também é interessante, né? Fez bastante coisa também na questão da mineração. Então, a ditadura militar teve um grande investimento, principalmente no norte do Brasil, com o projeto Carajás, tá? Criando um corredor de exportação mineral, ligando a Serra de Carajás e o Porto de Ponta de Madeira, a próxima São Luís. E a estrada de ferro Carajás moderna, tá? Que é extremamente moderna mesmo. É uma das mais modernas do Brasil e do mundo, tá? Em termos de mineração, tá? E quem que abastece... Como que, professor, pô, eu tô lá na Amazônia, né? Tô lá no Pará. Da onde que sai a energia, né? A energia elétrica de lá sai da usina hidrelétrica de Tucuruí, tá? Que é uma usina hidrelétrica da bacia do rio Tocantins-Araguaia, né? Do Tocantins, que produz energia, é a segunda maior do país, né? Só perde para a usina de Itaipu, aqui da região do sul, né? Do Paraná.
que abastece toda a nossa região, e a Tucuruí é a segunda maior do país, abastecendo então essas regiões norte e nordeste do Brasil. Tá? Precisa de energia, muita energia para fazer esse tipo de processo. Gente, aqui os danos, né, ambientais, vocês podem ver que, né, nada disso é fácil, né? Isso gera um dano ambiental ridículo. Então vejam que desmatamento, contaminação do solo, contaminação da água, morte de animais, né? Enfim, contaminação das pessoas que vivem aqui. Então, assim, os danos ambientais são gravíssimos, né, da mineração. E aqui vocês estão vendo o projeto Grande Carajás, né? Então, ó, o que é exportado, né? As hidrovias, então em vermelho, vocês estão vendo aí as hidrovias. Vejam que os rios amazônicos são utilizados para transporte, né? Aqui vocês têm, deixa eu só dar uma melhorada aqui, né? A área do projeto Grande Carajás e a área de jazidas minerais, tá? Então, todo esse espaço aqui, ó, coberto por floresta amazônica, já foi muito destruído, muito alterado. Dos nossos 4,2 milhões de quilômetros de Amazônia, nós já perdemos aproximadamente 20%, e nós estamos, esse ano, batendo recordes de desmatamento, tá? Então, infelizmente, nós estamos vendo a Amazônia ser destruída e não estamos fazendo absolutamente nada, tá? E os caras vão continuar desmatando mesmo, tá? Porque o governo é totalmente a favor de destruir essa região para exportar minério, para exportar produto brasileiro, tá? Não gera riqueza no país, literalmente não gera. Gera riqueza para essas empresas, tá? Para o país, não. E eu vou parar por aqui, tá? Porque eu acho que já deu. Eu tô falando de detalhes, a apostila não tá pegando esses detalhes, mas eu acho que na hora que vocês forem olhar a apostila, vai ficar mais tranquilo. Beleza aí, doutores? Fechou, Pro.